Foi uma vitória ali, justa, hein, Marcelo? Mas saiu. Conta bastidores dessa vitória para gente, Marcelo. Olha, eu vou te confessar que eu estava tranquilo desde o princípio, né? A gente tinha conseguido, nós entramos para o segundo turno com a diferença muito grande e a gente já sentia que a militância estava engajada nas últimas 2 semanas de campanha. Então, quando a militância engaja, tem um efeito de potencializar a conquista do voto de uma maneira impressionante, né? Então, assim, a organização para o dia da eleição também foi uma organização muito forte, né? De repente, foram 140 prefeitos do interior que já terminaram as suas campanhas, que assumiram o compromisso de ajudar a eleger o Evandro em Fortaleza. Foram mais de 1.000 vereadores, foi toda uma organização preparada para este dia de ontem. Foi mais difícil do que eu imaginava. Eu achava que ia ganhar com uns 3%, né? 2,5%, 3%, e acabou sendo por 10, 11 mil votos. Mas, de qualquer maneira, durante a apuração, eu não infartei, porque abriu 10 mil votos e ficou mantendo a constância nessa diferença até o final. E eu tinha dado uma circulada na cidade pela manhã e visto que a gente estava muito vermelho em alguns bairros e que a nossa votação não foi boa no primeiro turno. Então, alguma coisa iria acontecer, que a gente realmente estava disputando com a possibilidade de ganhar. E ainda bem que deu certo, Rovai, porque candidato adversário não é sério, cara. Você não pode entregar uma cidade com toda a sua complexidade de governo, né? Para um irresponsável, um moleque despreparado, que disse que ia formar uma grande equipe, mas já anunciando para a saúde a Capitã Cloroquina. Então, assim, ia ser um terror em Fortaleza durante esses 4 anos e dificultaria o nosso trabalho daqui a 2 anos, em 2026, porque, claro, a gente olha para 2026 também, por isso que os prefeitos do interior se engajaram, porque sabe que este projeto Fortaleza está dentro de um projeto Estado, que está dentro de um projeto Brasil. E a gente tem a responsabilidade de entregar pelo menos 80% de votos por Lula na próxima eleição. Enfim, a vitória foi suada, mas foi uma vitória de todo mundo. Em compensação, acho que está todo mundo com a consciência tranquila e se sentindo parte dessa vitória. Foi a campanha mais vermelha dos últimos anos, né? A gente retomou aqui o vermelho. PT, então o PT cresceu no estado, 46 municípios, e ficou parecendo assim um oásis, né? Eu não esperava isso, imaginei que fosse ganhar em Natal e Cuiabá, mas não foi possível. Mas a gente tem que aprender a valorizar os passos também, né? A direita ela tem tido um apoio muito esmagador da mídia corporativa, das igrejas evangélicas, dos empresários desse país, enfim, e a gente perdeu uma capacidade de diálogo com uma base social que, em tese, deveria ser nossa, mas que não é, que é da juventude mesmo, revoltada com o sistema, revoltada com o caminhar dos acontecimentos, a juventude que não quer nem saber de fascismo, da linguagem do fascismo. São as coisas que a gente precisa repensar, porque o voto do André Fernandes, mesmo ele sendo misógino, tendo falado dane-se para o número de mortes de mulheres, tendo votado contra a igualdade salarial homem e mulher, tendo sido condenado por dizer que uma jornalista da Folha trocava informação por sexo, mesmo assim, o voto dele era um voto difícil da gente, é difícil de ceder. É um sujeito que aparece na mídia social simulando cheirar cocaína, ensinando a se depilar nas partes íntimas, né? E consegue ter o voto do que se chama família tradicional conservadora. Isso Como você explica isso, Marcelo? Porque eu fico me perguntando, é aquela coisa do eu me converti e mudei de vida? Foi isso que ele usou? Vai, assim,
Ele usou isso, claro, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. Qualquer pessoa minimamente razoável sabe que isso não funciona, né? Por outro lado, o Evandro Leitão é um camarada católico de frequentar a igreja. Então, de fato, no discurso religioso, se tem alguém que tem uma família, que tem uma vida organizada e que frequenta a igreja, é o Evandro. Mas isso é um fenômeno, né? É um fenômeno que a gente luta contra. E não adianta a gente fazer de conta que não existe, porque é muito forte, né? E faz com que o voto seja silencioso. De repente, você só vê vermelho na cidade, você não vê azul. E o cara tem quase 50% dos votos. Quer dizer, é uma galera que vota envergonhada, que sabe que está fazendo uma péssima escolha, mas vota, né? E isso é espantoso, né? Aqui é um camarada que tem vídeos da polícia tentando manter a não aglomeração para fazer o isolamento social acontecer na pandemia, e ele contra. É um sujeito que desacreditou os institutos também de desenvolvimento da vacina, foi contra a vacinação, não se vacinou, só se vacinou em 2022, certamente por alguma obrigação. Sujeito que desacreditou o sistema eleitoral brasileiro, que apoiou o golpe, ele se dizendo 01 do Bolsonaro, né? Assim, é muito estranho e com todo despreparo, porque o outro candidato, que era o capitão Wagner, pelo menos tem a cara de quem tem mais idade, sei lá, senioridade, já foi secretário municipal, ele não é um cara assim tão radical nas palavras, mas o André Fernandes é um moleque, né? Mas teve voto, né? Sai como um vitorioso, não tenha dúvida, Azenha, porque ele desbancou o nome da direita aqui, né? Que era o capitão Wagner. Então sai como vitorioso, e o grande perdedor, na minha concepção, é o Roberto Cláudio, né? Que é o ex-prefeito. E o Ciro? Sinara, o Ciro já ninguém estava mais nem aí para ele. O Ciro não existe mais, né? Então, assim, o Ciro ele só quer fazer confusão. Tanto faz, né? Ele chutou o pau da barraca lá atrás quando viajou para Paris e nunca mais deixou de envergonhar o povo. Já foi desmoralizado aqui na eleição presidencial, brigou com a família. Mas o Roberto Cláudio era um cara que era tido como sério pelas pessoas, um colega meu que eu conheço de infância. A gente tinha divergência do ponto de vista jurídico, mas eles colocavam no campo democrático, né? Tentavam, de qualquer maneira, dialogar com os setores progressistas, foi contra o golpe da Dilma, foi contra a prisão do Lula. Na pandemia teve uma forma diligente de lidar na cidade. Quando nós não fomos para o segundo turno, na última eleição com a Luiziane, nós apoiamos o candidato dele, que foi o Sato. Aí ele chega, porque brigou com o Camilo, toma uma decisão do fígado e aposta na extremíssima direita. Não está certo isso, porque eu, enquanto munícipe, não tenho nada a ver com isso. Se o Ciro briga com o Cid, se o Roberto Cláudio briga com o Camilo, as questões políticas elas têm que ser vistas de uma forma mais elevada. E eu acho que isso aí foi o nosso principal adversário, porque ninguém, em sã consciência, imaginava que isso fosse acontecer. No máximo, a neutralidade, mas entrar na campanha e garantir a experiência que o André Fernandes não tem, e o Roberto Cláudio se prestar a esse favor, apoiando um cara que há 20 dias atrás dizia que ele tinha roubado, né? Quando montou o hospital de campanha na pandemia no estádio Presidente Vargas. Porque esse pessoal da direita, vocês sabem como são, né? Eles mentem, né? Ele roubou. Agora o cara disse, há 20 dias, né? Que disse que, com relação ao prefeito atual, que ia acabar com a taxa do lixo que ele criou, que ia acabar com a ciclofaixa que ele fez, que ia acabar com não sei o quê, que Fortaleza porcaria. E aí o prefeito apoia o André Fernandes, então o prefeito também é outro derrotado, mas o prefeito já estava derrotado por si só, porque ele foi o primeiro prefeito da história de Fortaleza que não se reelegeu. E eu acho que durante muito tempo ele será o primeiro prefeito de Fortaleza que não só não se reelegeu, como não foi nem ao segundo turno. Isso é uma vergonha inacreditável para quem tem a máquina, mas demonstra a gestão que ele fez. Mas o Roberto Cláudio foi de lascar. Agora está todo mundo lascado, né? O Evandro ganhou de todo mundo e o Camilo sai muito fortalecido dessa história, porque eles fizeram campanha mesmo, meu amigo. Foram todo dia
Eu acho que andaram, com certeza, todos os bairros da cidade, mas tentaram percorrer as principais ruas mesmo. A militância Até junta... o Eunício, hein, Marcelo, estava de Presto ao Barba na mão. O Eunício Oliveira lá. O Eunício, ele não tem esse carisma todo, né? Você sabe, mas assim, além de ter dinheiro, tem expertise de campanha. Então, no final das contas, o time que se formou em torno do Evandro também não é um time de amadores, não, né? É o Guimarães, é o Eunício, é o Cid, todos os prefeitos da região metropolitana, então aqueles que sabem fazer a articulação de um dia de votação, como o Roberto Pessoa de Maracanaú e o Arcelon Gonçalves do Eusébio. A Luisiane deu o seu voto, e além do Camilo, né? Então, assim, era muita gente. E o presidente Lula, que mesmo não estando no dia a dia da campanha, a imagem foi colada a ele. Aqui ninguém teve vergonha de dizer que o candidato era o candidato do presidente Lula, não. Ao contrário do André, que brigou para ser o candidato do capitão do Bolsonaro, brigou com o capitão Wagner e com o Eduardo Girão, que é o senador, cloroquina, para ser o candidato da direita. O Bolsonaro veio no primeiro dia de campanha, no primeiro turno, disse que quando ele fosse eleito ia voltar no Ceará, né? E no segundo turno, ele foi literalmente eliminado da campanha do André Fernandes. O André Fernandes tinha um adesivo retangular com a cara dele e do Bolsonaro, eles cortaram no meio, aí ficou um adesivo quadrado, assim, tiraram o Bolsonaro. Ele teve até aqui na Paraíba, a gente torcendo para ele vir no Ceará, mas aí não deu, não veio.